bancada tão qualificada aqui. Me sinto muito feliz em estar presente aqui e respeitosamente me dirijo a vocês, fazendo uma breve intervenção e uma liberdade literária, dizendo que o sagrado que habita em mim reconhece o sagrado que habita em vocês. E esta conexão com o sagrado, essa formatação de como vivemos a nossa espiritualidade convertida no sentido de manifestar por meio das religiões que nos religam, nos conectam com o sagrado que sentimos o chamamento para professar aqui. E a partir de tudo o que nos motiva esse momento, que nos enseja estar aqui, e tenho muita felicidade e que o vereador tenha listado muitas das legislações aqui que acabam por proteger e, principalmente, trazer a dignidade da pessoa humana tão vilipendiada, tão atacada em todos os momentos, né? Em se tratando do cenário jurídico aqui, em razão do tempo, não vai ser possível me estender a todos os detalhes ali e todos os princípios que cabem outros debates, né? Que não seja esse um ponto único, mas assim um ponto de partida por essa perspectiva para mantermos este debate constante e convidar em agregar, sempre agregar essa pluralidade de religiões, seja no âmbito dos evangélicos, dos protestantes, dos budistas, do xamanismo, de todos aqueles que representam aquilo que os conecta com o sagrado pela sua perspectiva. E, a partir disso, temos todo um cenário jurídico no nosso Estado democrático de direito que nos permite proteção, que nos permite, como bem dito pelo ilustre vereador, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de culto. Ou seja, não somente a liberdade de eu ter o meu conjunto de crenças, o meu segmento religioso e professar a minha fé, a minha forma, mas sim também mecanismos promovidos pelo Estado para que esta manifestação ocorra sem violência, ocorra sem perseguição, ocorra sem o fato de eu utilizar os meus trajes, os meus itens que me conectam com a minha religião, sejam atacados em locais públicos ou privados. Existe todo um conjunto normativo que nos protege, como bem dito, a Constituição Federativa de 1988 traz isso muito bem explícito ali, no seu artigo 5º, a partir do inciso 6 até o 8º. Posteriormente, também temos o Código Penal, isso no que tange a própria incitação à intolerância religiosa, no seu artigo 140, parágrafo 3º, onde coloca ali no bojo da injúria racial, frente a esse conjunto de componentes ali, acoplado por ele, a intolerância religiosa. E também temos a Lei 7716, ali, que ficou conhecida como a Lei do Combate ao Racismo, que traz também no seu bojo ali as questões de violação num âmbito coletivo. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo às pessoas, qual é a diferença da utilização da Lei 7716 para o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Temos aqui uma situação em que a injúria racial ela acaba por ser aquela atitude nefasta que é endereçada a um indivíduo em especial, como eu identifico ser o caso do que a nossa componente de mesa que alegou que sofreu no supermercado. Agora, trazendo para o âmbito da Lei 7716, ali, naquele bojo de situações, tem todo ali um aparato de proteção para um âmbito coletivo. Ou seja, eu não determino uma pessoa a quem eu faço o endereçamento da minha incitação ao ódio. Eu tenho ali uma coletividade que acaba tendo sofrido este estigma por essa incitação à violência, dentre outras movimentações que compõem essas duas legislações. Eu fiquei muito, muito satisfeito, muito contente com a promulgação da Lei 17157 de 2019 aqui do Estado de São Paulo, de iniciativa da deputada Alessi Brandão, como foi elencado, a questão própria de trazer no bojo disso
dois elementos que me deixam muito felizes, porque eu conheci de perto o Fórum Interreligioso aqui e reconheço alguns membros aqui participantes, e isso me enche de felicidade em saber que ele está instituído na Secretaria de Justiça, ele é uma força, ele é uma movimentação com esse duplo objetivo, que é promover o debate, promover mecanismos de elucidação, educação, acerca do direito que todas as religiões têm de ter a sua liberdade de professar as suas crenças. E, a partir disso também, o fomento inicial às políticas públicas. E essa própria legislação traz ali, no termo, quando se refere à Secretaria de Justiça, que receberá as denúncias cometidas, o próprio Fórum Interreligioso como esse mecanismo fantástico ali para apurar as questões. E, diferente das legislações anteriores, que tem uma punição criminal, colocando dessa forma, essa punição administrativa é aquele tipo de punição com o intuito de reparar pecuniariamente, reparar em dinheiro, no lugar que muitas vezes dói muito, que é o bolso. E essa lei ela veio muito firme e contundente nos valores a serem apresentados ali, de 500 o FESP sendo o valor inicial, o menor, 500 vezes R$26, dá por volta de R$13.000 aproximadamente. Então, as pessoas que estariam à vontade por disseminar qualquer tipo de intolerância vão talvez repensar um pouco, né? Porque muitas vezes, como bem colocado pelo ilustre vereador, as questões de todo um processo criminal assim acabam por ter toda a máquina do judiciário sendo um pouco lenta e as pessoas acabam em algum momento se socorrendo de uma certa crença na impunidade, não que ela exista propriamente dita, mas acaba tendo esse estigma frente a isso, né? E para finalizar, aproveitando para ouvir todos os componentes da mesa aqui, me atentando ao tempo, que falar sobre esses mecanismos jurídicos, sem ser um pouquinho didático em alguns tópicos, é muito difícil para mim, em especial, porque eu acredito que somente o conhecimento, somente a elucidação, somente a criticidade, a busca pelo conhecimento e o estabelecimento de parcerias multidisciplinares e plurais, podemos juntos aqui, cada qual com a sua expertise e com o seu conhecimento, buscar o enfrentamento a essas situações, o enfrentamento à intolerância, o enfrentamento à violência e qualquer incitação ao ódio, né? E se me permitem a leitura de 3 linhas aqui, de uma frase atribuída ao maravilhoso educador que tanto vem sendo vilipendiado, Paulo Freire, nesse momento tão especial, né? Me trago a seguinte leitura aqui. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, tenhamos, por meio de eventos como esse, a oportunidade aqui de nos libertarmos para não querermos, de forma alguma, ocupar o espaço daqueles que nos oprimem, que oprimem a liberdade, que oprimem o nosso formato de congregação com o sagrado, e que consigamos enfrentar da melhor forma por meio de ações como essa aqui, uma propagação de um conjunto de liberdades, tolerância e respeito ao próximo, que o que nos congrega aqui, sem dúvida alguma, é o amor e o respeito. Um bom dia a todos. Obrigado, Dr. Renato Francisco, da OAB. Eu quero passar a palavra agora para a Rosana, representando aqui a